Terminando o expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para o uso. Alguém mais? Já foi. Então vamos lá para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 72/2015, de autoria do Executivo. Ofício número 212/2015, Secretaria Executiva, Ituverava, 30 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Fábio de Freitas de Baile, presidente da Câmara Municipal de Ituverava. Com nossas cordiais saudações, tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência que o projeto de lei ordinária, remetido através do ofício 211/2015, Secretaria Executiva, seja apreciado em regime de urgência especial, tendo em vista tratar-se de matéria relevante para a regularização de repasses de convênios entre o Poder Executivo e a Santa Casa da Misericórdia de Ituverava. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Walter Gama Terra Júnior, prefeito de Ituverava. Está em discussão o requerimento de urgência ao projeto de lei 72/2015. Ninguém querendo discutir, coloque em votação. Eu libero o painel para votação. Aprovado por unanimidade. Suspenda a sessão por 30 minutos e nomeie o vereador Luiz Araújo para emitir parecer ao projeto de lei número 72/2015. Senhor presidente, eu dispenso do tempo regimental, todos nós conhecemos o projeto, da questão legal e moral, esse repasse, e o meu parecer é favorável ao projeto. Certo. Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 72/2015, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 072/2015, autor Walter Gama Terra Júnior. Assunto: cria a Comissão Municipal de Acompanhamento de Convênios da forma como estabelece. Está em discussão o projeto de lei número 72/2015. Ninguém querendo discutir, peço que coloque em votação. Peço que libere o painel para votação. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de autoria do vereador José Sérgio Cerqueira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ituverava, Estado de São Paulo. José Sérgio Cerqueira, brasileiro, casado, vereador, Câmara Municipal de Ituverava, Estado de São Paulo, vem com o devido acatamento à presença de Vossa Excelência requerer a votação em destaque do inciso 8º do artigo 3º do projeto de lei 067/2015, de autoria do Executivo, para ser suprimido. Termo de que pede deferimento, Sala das Sessões, 26 de novembro de 2015, vereador José Sérgio Cerqueira. Está em discussão o inciso 8º do artigo 3º ao projeto de lei 67/2015. Com a palavra o vereador José Sérgio Cerqueira, autor do requerimento. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Antes de entrar na supressão desse artigo, eu queria agradecer e se mostrar o respeito que eu tive, e essa casa teve com o secretário de saúde, Dr. Gonçalves. Eu tinha algumas dúvidas sobre o projeto e por telefone pedi para que ele pudesse me explicar, e em coisas de 15 minutos ele estava nessa casa reunido. Então não posso deixar de registrar, o respeito que o Dr. Gonçalves tem com essa Casa de Leis, e não é a primeira vez. Além, na minha opinião, eu acredito que ele está fazendo um bom trabalho. E conversando com o senhor secretário, tinha umas falhas no projeto. Inclusive, ficou acordado com o senhor secretário que após a aprovação, para não atrapalhar o trâmite, nós vamos fazer algumas correções. Mais uma, que é a supressão do inciso 8º, nós temos que fazer até por questão
de legalidade do projeto, quer dizer, que segundo o próprio secretário passou despercebido, que é o seguinte: obrigaria uma manifestação dos médicos, caso eles fossem prescrever remédios que não é da rede pública, ele teria que se manifestar que não tem vínculo com nenhum laboratório. Isso soava mal, né? Porque você está, a princípio, colocando na lei uma desconfiança do médico antes, né? Pode até ser que exista isso, ou existe, mas isso não poderia jamais constar no projeto de lei, você exigir que o médico se manifeste que ele não tem vínculo com um laboratório que ele está medicando. Então, em comum acordo, senhor presidente, eu peço a todos os vereadores que suprimam esse inciso e que depois nós podemos fazer as correções e se achar por bem através de uma emenda à lei. Muito obrigado, senhor presidente. Ninguém mais quer. Eu gostaria de discutir o projeto. Com a palavra o vereador Antônio Sérgio. É o requerimento, não é o projeto, é o requerimento. O projeto é depois. Eu concordo plenamente com o Carlos, desculpe, primeiramente, mesa diretora, senhor presidente, caros colegas, vereadores, o presente e a imprensa aqui presente. Eu concordo plenamente com a retirada do requerimento do inciso 8º. Já sou médico nessa cidade há 37 anos. Creio que todo mundo me conhece em Tuiaçu. E tenho certeza absoluta, como eu também já fui assediado por muitos laboratórios, para que eu prescrevesse medicamentos inovadores, isso é, medicamentos de referência, com o intuito de ser beneficiado ou com um congresso médico, ou com uma televisão, ou com alguma coisa referente a isso. Há médicos e há médicos. Eu nunca fui beneficiado por nada disso. Porque eu acho que é importante a população ser atendida pela Secretaria de Saúde dentro das possibilidades da Secretaria de Saúde, desde que o tratamento seja abrangido por medicamentos que fazem parte da Secretaria de Saúde. Quando o paciente requer um outro medicamento que não consta no REMUNE, está errado aqui, não é REMUNE, é REMUNE, Relação Municipal de Medicamentos. Cada cidade tem a sua relação. Guará tem a sua relação de medicamentos, Ituverava tem a sua, Igarapava tem a dele, que é realmente baseada em normas técnicas, de acordo com protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Não justifica eu, médico, clínico, pediatra, que atendo no meu consultório convênios e particulares, eu ir lá na rede pública para escrever um medicamento de marca e obrigar o paciente a ir lá na Secretaria de Saúde e forçar que ele compre esse medicamento. Eu acho que tem que ter um embasamento de que aquilo que está no REMUNE, Relação Municipal de Medicamento, não é eficaz para aquela patologia, então tem que ter uma justificativa realmente. Com certeza, acho que alertou muito bem, você está de parabéns, apesar de você não ser médico, mas eu acho que você foi providencial. Futuramente eu vou querer depois discutir sobre esse projeto. Eu sei que nós não podemos fazer emenda agora, já passou para as comissões, mas a hora que antes de ser votado o projeto, eu quero subir nessa tribuna e explicar alguns problemas técnicos que existem com relação aos medicamentos. Muito obrigado, você está de parabéns, Sérgio. Ninguém mais querendo discutir, coloca em votação o inciso 8º do artigo 3º ao projeto de lei 67/2015. Peço que libere o painel para a votação. Bom que seja frisada é a retirada desse inciso. Isso. Não a votação do inciso. É a retirada do inciso 8º. Suprimido ele. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 67/2015, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 067/2015, autor Walter Gamaterra Júnior.
Assunto: dispõe sobre a padronização de prescrição de medicamentos pelos médicos do Sistema Único de Saúde no município de Ituverava e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei 67/2015. Eu gostaria de discutir mais uma vez, senhor presidente, discutir mais um pouquinho esse projeto. Com a palavra o vereador Antônio Sérgio Teles. Doutor Antônio Sérgio Teles. Mais uma vez, muito obrigado. Eu fui diretor da saúde durante 8 anos na gestão do Mário Mansubá. Durante esse período de 8 anos, o secretário nosso era o doutor Mauro Chiratucci, médico conceituadíssimo na cidade, inclusive meu médico, que por infelicidade ele nos abandonou, foi para São Paulo e agora se encontra em Jataí, Goiás. Na época, quando a gente ia comprar medicamento na Secretaria de Saúde, a gente fazia uma licitação. E junto comigo, que eu era o responsável por fazer a licitação, tinha uma farmacêutica. Essa farmacêutica ficava ligada na internet durante toda a licitação para consultar se o medicamento que seria realmente licitado, ele tinha um manual de boas práticas. Manual de boas práticas implica em dizer o seguinte: o medicamento inovador, vou citar um exemplo aqui, tá? Esse é um exemplo. Clavulin é um medicamento antibiótico da GSK. Ele é inovador porque quem descobriu o Clavulin, que é a amoxicilina clavulanato, foi a GSK. Por isso ele é chamado inovador. Então ele é referência em todos os outros que vão vir após ele, seja genérico ou seja similar. Qual é a diferença? Existe um outro laboratório, que, por exemplo, a Eurofarma, que fabrica os medicamentos genéricos. Então você tem a Eurofarma, que poderia ser adaptado lá na rede pública como um inovador, e não é. Porque a similaridade da produção dos medicamentos tem que ser em função do Clavulin, que é o inovador. E não similar, ser compatível com a Eurofarma. A Eurofarma tem uma metodologia de fabricação que não é a mesma do Clavulin. Então, a qualidade do produto, ela tem que passar pelo manual de boas normas técnicas. E é por isso que me preocupa, porque no projeto está dizendo que pode ser substituído através do REMUME. Eu gostaria, pessoalmente, que o REMUME constasse o medicamento inovador, mas que tivesse como referência, seja Eurofarma ou farmoquímica, relacionado ao medicamento inovador e não ao outro que é fabricado. Porque a qualidade não vai ser a mesma. O medicamento distribuído vai sofrer uma alteração na prescrição, porque nem sempre 5 ml contém 400 miligramas. Porque o inovador, que é o Clavulin, não teve como embasamento de ser ele o responsável para ser adquirido o similar. Um medicamento como, por exemplo, a simvastatina, ou um medicamento como o captopril, eles estão de não ter quantidade suficientemente comprovada da eficácia dele, porque ele está sendo usado através de um outro medicamento como embasamento para a construção dele, para a criação dele. Então, quando a gente fazia a licitação, a minha farmacêutica na época, que era a Ludmila, quando entrava o medicamento para ser licitado, e a gente fazia isso sempre com preços de baixo para cima e não de cima para baixo, a gente pegava o menor preço, que a gente fazia cotação em todas as distribuidoras perto da nossa região, e cotava o menor preço. Então, a licitação partia daquele preço menor para baixo, não para cima. Desde que o ganhador tinha que apresentar toda a documentação na Anvisa e de boas técnicas. Caso ele não tivesse essa documentação, ele era cortado da licitação. Como a gente fez isso muitas e muitas vezes em muitos distribuidores. A responsabilidade de quem entrega o dispensador, que é o que está no laboratório, ou melhor, na farmácia, é muito grande.
você entregar para um paciente um medicamento como o captopril, que deveria ter 25 miligramas, e ele não conter as 25 miligramas, isso gera um problema extremamente grave para a saúde. Eu digo para vocês, diz o seguinte: no Brasil, a qualidade dos medicamentos é assegurada através da comprovação de boas práticas de fabricação, que nada mais são do que as medidas que asseguram que os produtos sejam consistentemente fabricados e controlados em conformidade com as normas de qualidade requeridas para que autorize a sua comercialização. É isso que tem que ser constado no projeto, e não simplesmente montar um remone sem ter realmente uma definição de normas técnicas em cima do produto. Então me preocupa muito isso, sim, porque eu sou um prescritor também, eu sou médico, e me preocupa prescrever aquele medicamento que eu confio. Agora, não é por isso que eu, sendo um prescritor de medicamentos em consultório, eu tenha o direito de prescrever lá na rede pública um medicamento de marca para quem realmente a secretaria compra. Não precisa disso. Basta você colocar no remome de Ituverava os medicamentos que têm realmente confiabilidade e vigilância pela Anvisa. É isso que eu queria colocar dentro do projeto. E eu sei que nós vamos ter que provar o projeto, mas eu vou pedir depois, chamar o secretário de saúde, para saber se isso vai ser realmente implementado usando esse projeto de lei que está sendo votado. Muito obrigado. Ninguém mais querendo discutir, coloca o projeto em votação. Peço que libere o painel para votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para explicação pessoal. Vereador Nailson Vaz Azevedo. Com a palavra, o vereador Nailson Vaz Azevedo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada, e mais uma vez público presente. Eu trago neste finalzinho da sessão. Nobre vereador, só um. Às vezes alguém tem que. Só uma. Às vezes alguém vai embora, eu tenho que falar com todos aqui. Em virtude da próxima sessão ordinária ser no dia 22 de dezembro, e o recesso começar no dia 23, começaria no dia 23, consulta o plenário para a mudança da próxima sessão para o dia 15 de dezembro de 2015. Todo mundo está de acordo? Sim. Muito obrigado, vereador. Então a sessão está marcada, é só, viu, Nail, só por uma questão que às vezes, o dia 15 de dezembro de 2015. Agora vamos falar. Porque dia 22 não daria para tramitar para Isso, por todo mundo seria só no ano que vem. Então, para que tudo seja tramitado até o dia 15 ainda venha a valer este ano, dia 15. Com a palavra, o vereador Nailson Vaz Azevedo. Bem, o que eu vou dizer não serve para todos os nossos colegas, mas eu tenho que vir aqui à plenária para conversar com vocês a respeito das comissões. Eu coloquei projetos nesta casa que chegou até aqui sem passar pela reunião das comissões, porque ela foi assinada aleatoriamente e logo depois nós tivemos uma outra discussão que teria que todos participar das comissões. Estão participando. Só que aconteceu de que eu protocolei 3 projetos nesta casa que poderia ter vindo para essa sessão, mas que sequer foram discutidos nas comissões. Ou seja, os presidentes das comissões acabaram por si só adiando meus projetos. Isso então me faz vir aqui comentar com vocês sobre essa situação. Ontem eu saí daqui muito triste, realmente decepcionado, como foram das vezes que eu coloquei projeto nesta casa que não passaram. Isso porque, como eu disse, protocolei 3 projetos, sendo um de resolução, 2 projetos de lei. Nenhum deles sequer foi discutido para vir a plenário. Os presidentes das comissões, como eu informei, emitiram pareceres antecipados de inviabilidade. O projeto de resolução que viria para cá
diz respeito à concessão do título de empresário do ano. Eu estive visitando a associação comercial e apresentando esse projeto. Quando radialista, ainda sou por profissão, mas não mais trabalhando na rádio, empresas vinham aproveitar da chance de fazer o empresário do ano, pegando R$100 de cada empresário, depois faziam um jantar e ali dava o título de empresário do ano. Não era a associação comercial que estava fazendo isso, é uma empresa que aparecia do nada e ia fazer isso. Desde que estou aqui nesta casa, está fazendo um ano amanhã, a gente aqui já homenageou policiais, a gente já homenageou atiradores, vocês já homenagearam, eu não tive a chance porque este ano o subtenente perdeu prazo. Então, por que não homenagear o empresário do ano? Como funcionaria nos mesmos moldes dos atiradores? Então, esse projeto foi parado nas comissões. Outros dois, um realmente é complicado, mas protocolei após conversar com o secretário do Meio Ambiente, com os responsáveis pelo setor de contabilidade da Prefeitura, busquei orientação dos nossos dois advogados, o jurídico da Câmara me ajudou, aonde fundamentei ao máximo para protocolar, até que, eu sabia que era complicado, mas eu trouxe a notícia que o Tribunal de Justiça julgou legal desconto do IPTU para imóvel com árvore votado por vereadores. Isso abriu uma jurisprudência que daria condição de fazer. Só que meu projeto não cairia na mesma informação que este, mas sim para quem não tem árvore na porta da sua residência plantasse uma árvore. E consegui, junto aos advogados que tiveram o prazer de pesquisar, encontrar, daqui até o que foi decidido, a ação de constitucionalidade. Seria o quê? Os vereadores aprovaram, o prefeito de Sorocaba, ele vetou, os vereadores derrubaram o veto, e logo depois o prefeito entrou na justiça. Deu ganho de causa para a Câmara. Isso abriu a jurisprudência, várias cidades fizeram, a partir das câmaras, projetos de leis como este. Sei que esse vai ser difícil convencer os nossos colegas, mas pelo menos vinha a votação para a gente discutir aqui na casa. O outro projeto era muito simples. Estando lá na Secretaria de Transporte, como estive por 2 anos, vi a dificuldade que foi o neto do senhor Calimã, após o seu falecimento, tentar assumir o posto de taxista. Ele teve que interceder, ficou 3 meses parado até deram para ele o cartão de estacionamento que é individual. Então, por que não criarmos uma regulamentação que o taxista poderia ter, dadas as circunstâncias, um segundo motorista indicado? E também, logo de cara, nós não tivemos a oportunidade nem de discutir dentro da comissão, porque o projeto não passou. Enfim, eu faço agora um pequeno relato dos problemas que vem enfrentando. Tomei posse dia 4 de fevereiro de 2014, por causa da licença do vereador José Roberto. Nos 30 dias que passei aqui, protocolei 2 projetos que acabou também barrado nas comissões. Em conversa com um amigo que fazia parte das comissões, ele me informou que os meus projetos possuíam erros, mas foram projetos orientados pelo executivo da prefeitura, que na época tinha um bom relacionamento, o senhor Valdeci. Ele então me orientou, voltei a conversar com ele, que não, meus projetos estão certos. Mas não dava mais tempo de fazer nada, eu saí da casa, foram só 2 sessões, uma para tomar posse e a outra se perdeu. E aí o vereador informou, fizeram isso comigo quando eu entrei. Também então sofri a mesma coisa. Bom, aí eu tive a alegria de ser convocado. Está fazendo 1 ano amanhã. E se eu ia voltar, então o que eu teria que fazer? Fazer parte das comissões, saber por que projetos como aqueles que estavam certos, de repente não passaram. Então hoje eu faço parte das comissões. Meu primeiro projeto de lei, após o retorno, foi proibir trocar nomes de ruas que já existem. Seguraram nas comissões, chegaram até a assinar. Depois o papel apareceu em branco, não tinha mais assinatura. Quando eu fui cobrar o nosso jurídico, ele falou, já perdeu o prazo de dar alguma informação sobre o projeto, ele vai para a sessão, ao qual todos recordam, acabou sendo rejeitado por 11 votos a 1, mas chegou aqui, né? É interessante chegar aqui. Recentemente, por força das ausências dos vereadores, foram os outros 2 projetos, que houve toda aquela discussão. Um deles negado, o outro eu tive que retirar. O outro foi derrotado por 6 a 4. Ontem, participando da reunião das comissões, quando sequer foram discutidos os projetos, a informação era de que os presidentes já haviam assinado por eles, então, quando eles prenderam, nós não poderíamos fazer uma reunião para discuti-los, porque não tinham que discutir. Eu voltei para casa decepcionado. E como das outras vezes eu falei aqui, é um absurdo falar isso, mas dá vontade de entregar uma carta, renunciar e ir embora, porque o que a gente tenta fazer, que é para o bem da população,
às vezes, não tem uma finalidade, que é o que eu procurava dar a estes projetos. Será que são tão ruins assim? Será que são tão inviáveis assim? E o pior é que eu tento me fundamentar de todas as formas junto aos advogados da Câmara. Quer dizer, se eles não têm a palavra de dizer se está certo ou errado os nossos projetos, eu sei que nossos vereadores, nossos nobres colegas são experientes a ponto de dizer se estão certos ou se estão errados. Mas se eu estou fundamentando, se eu estou tendo apoio dos nossos advogados, se o setor jurídico que nos orienta, eu acreditava que poderia passar pelo menos das comissões e chegar aqui para a gente discutir. E isso não tem acontecido. Eu estou fazendo essa semana, como eu disse, um ano, são 365 dias que ainda faltam para que termine o meu mandato. Eu posso dizer que eu estarei trabalhando como foi neste ano, até melhor no próximo ano. A cada sessão, como a de hoje, em que me sinto impedido de trabalhar, eu tenho que garantir para vocês que volto decepcionado para casa. Mas, felizmente, no dia seguinte eu volto com a vontade de trabalhar, que eu apareço aqui nessa Câmara e começo a ligar para São Paulo, procurando deputado, ligo para outras câmaras, procuro me informar. É uma motivação que dá espontaneamente. Né? Então, mesmo que possa haver algo que me impeça a trabalhar, eu quero dizer... O senhor tem um minuto para... Isso, eu já vou concluir, senhor presidente. Muito obrigado. Eu vou batalhar pelos meus direitos de legislador, mesmo que tenha que buscar meus direitos fora desta Casa de Leis. É só isso. Com tudo que faço nesta casa, eu tenho procurado fundamentar para que ninguém, para que não deixe a desejar em cima dos meus projetos. Então é isso que eu queria dizer, senhor presidente, e participar isso aos nossos colegas que não participam das comissões, mas que tomem conhecimento do que muitas vezes a gente deixa de trazer para a Casa de Leis, porque as comissões não deixam que a gente traga esses projetos para cá. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Célio Olímpio da Silveira. Precisa falar do novo vereador, público presente, boa noite. Senhores vereadores, é difícil, né, Nailson? A gente vê você está numa luta aí, trabalhando, e eu eu sou presidente do orçamento, que barrei isso a 3 projetos. Não foi maldade, nem segura, é que você não está entendendo só uma coisa que eu quero te orientar. Eu, como presidente, eu preciso me embasar, solicitar os advogados da Câmara quando eu tenho dúvida do projeto. Projeto que vem, não é o seu, com sancionalismo, projeto que o vereador não pode fazer, já tentei fazer vários aqui no meu começo de mandato, ou o seu. E os meus amigos seguravam, eu ficava revoltado, triste, chateado. Mas não pode. Eu disse que não pode. E eu até expliquei, eu sei que você está triste. E te entendo. Eu não está errado, não, está triste. Mas eu preciso, não que o seu projeto não vá a plenário. Não é isso? Eu tenho até o dia 15 para estudar o projeto, procurar também os advogados da Câmara, para que eu possa pôr o seu projeto em votação. Então fique tranquilo. Projeto bom não vai segurar aqui não. Não segura. E eu vejo estar aqui às 5 horas da comissão, como o Celinho é fera, o Celinho não atrasa, o Celinho não falta do serviço, o Celinho não fica esperando nada. 5h30 eu estou ligando por ali. Da manhã, passo todo o problema do meu distrito para ele, 5h30 da manhã. E você é amigo do pessoal lá do Barracão, sabe que eu ligo todos os dias. Não é mais? Então, aí você sabe que eu ligo lá, e eu cheguei às 4 horas, que me passaram que tinha 3 projetos polêmicos. Imediatamente pediu para a secretária, se pudesse chamar você. Chamei o Leovaldo, esteve aqui na hora, o Betor, a Thaís chegou na hora exata, Daniel, quem mais estava? E você não for para mim. Olha, eu não vou deixar chegar às 5 horas. E 4 horas conversando, preocupado naqueles seus projetos, eu tive que segurar, porque não dava tempo na isso. Um projeto polêmico. Eu preciso desses 15 dias
Mas você pode ter certeza que o seu trabalho arrojado, vereador honesto, que você é mesmo, lutador nessa Câmara, você é mesmo. Se tiver condições, eu vou liberar para a próxima sessão. Pode contar comigo. Mas se não tiver, infelizmente eu não vou poder. Porque vereador não pode abaixar imposto, aumentar imposto e vice-versa. Isso não pode. Você acabou de falar que tem um polêmico mesmo. Isso não pode. Porque senão eu vou pedir assim: moradores de Tuverava são medidos no Cristiano Salto. Planta 2 árvores no abacateiro. Quem plantar 2 árvores no abacateiro, eu ponho 90% para o PTU. Isso é absurdo. Aí o PTU vai lá, planta 4 árvores e 4 pés de jabuticaba, que eu dou 100% de desconto PTU. Ô gente, não sei se é certo. Ô João, eu não posso aceitar. Como é que eu vou pôr o meu no buraco, o meu na reta? Eu não vou pôr. Então eu segurei mesmo. Segurei e tenho o direito de segurar. Estou dentro da lei. Por isso que eu sou presidente do orçamento. Estou dentro da lei. Eu segurei, mas não com maldade. Espero que os 3 que eu possa liberar na próxima sessão, os 3 projetos seus, arrumando o que está errado. Muito obrigado. Eu gostaria de falar. Com a palavra o vereador doutor Antônio Sérgio Teles. Senhor presidente, membros da mesa, caros colegas, meu amigo, meu companheiro, Nailson Vaz. O clima político no Brasil, ele está terrível. O desmérito que o vereador, que o deputado, que o presidente, que o vice-presidente tem recebido em função de problemas que nem é pertinente à nossa cidade, está refletindo no nosso comportamento dentro do município. Tenho a maior consideração por você, Deus, por médico dos seus filhos. Sempre tratei muito bem e respeito, e vou continuar respeitando a sua pessoa, e mais ainda agora como meu colega vereador. 5h30 da manhã eu acordei, ia para Jericoacoara, eu trabalho em Jericoacoara, convocação. Quem puder, estou convocando a todos para ir à Câmara de Vereadores para acompanhar a sessão de hoje às 19 horas. Estarei aproveitando a oportunidade para falar dos meus projetos de lei, que sequer passa para votação por capricho de alguns vereadores, que não trabalham e não querem ver a gente trabalhar. Conto com o apoio da família, dos amigos e por quem mais tem interesse no bem da nossa cidade. Que Jesus me ilumine nessa missão impossível. Você vai me desculpar, Deus. Nós cometemos erros todo dia, todo momento da nossa vida. Mas você generalizou. Você chamou todos os nossos vereadores incompetentes. De que não, um minutinho só te dou a parte. Eu acho que isso aí faltou com respeito com o colega que está do seu lado, que é o presidente da Câmara Municipal. Faltou com respeito com todos que estão aqui. Todos aqui trabalham para o crescimento do município. Eu fiz um projeto de lei no ano 2014 que autorizava o prefeito a fazer uma simbiose com a Faculdade de Agronomia, que é o projeto de arborização da cidade. O projeto foi aprovado por essa Câmara, não ia ter despesa nenhuma para o município, porque quem ia tomar providência disso era a Faculdade de Agronomia. Não tinha despesa para o município. Não foi aprovado nessa Câmara por unanimidade, eu lembro disso direitinho, isso aqui, um projeto embasado em leis, em tudo, em qualidade de vida. O prefeito sancionou o projeto, mas por algum problema financeiro ou algum problema da faculdade, eu não sei, não vem ao caso agora, não foi implementado. Eu fiquei muito triste.
Eu não podia ir embora para casa também, como você fez agora, de vir aqui reclamar que os seus projetos não passaram na comissão. Mas eu também não podia ir embora de dizer ao meu amigo Nailson Vaz, meu ex-cliente de consultório, que a gente precisa respeitar a nossa casa. Se lá em cima não está tendo respeito, pelo menos aqui no nosso município nós temos que dar exemplo de respeito um com o outro aqui dentro. Eu peço a Deus realmente, porque eu também sou evangélico, praticante, que Deus ilumine o seu caminho, assim como de todos nós que estamos aqui, para manter a unanimidade de pensamentos em benefício da minha cidade, da sua cidade, da cidade de todo mundo que está aqui me ouvindo. Você me perdoa, porque eu tinha que vir aqui hoje, eu não ia ficar tranquilo se eu não viesse aqui mostrar que às 5h30 da manhã eu recebi um choque. Eu levei um amontoado. Você conversou comigo um pouquinho antes aqui, eu achei esplendoroso o seu projeto. Eu achei que você estava providencial realmente. Só que você tem que entender que existe uma comissão. Que a comissão ela tem total poder de falar vai ou não vai. Traga mais embasamento jurídico que ela possa ir. Mas não chamar a gente de que a gente não está trabalhando. Isso não ficou bem para você. Você me perdoa mais uma vez. Mas eu tinha que vir aqui, porque eu sou mais velho que você. Não só em idade, mas em tempo de vereador. E eu peço realmente, encarecidamente, que jamais isso volte a acontecer nessa casa. Porque eu acho que nós temos que realmente trabalhar para o nosso município e não em proveito próprio. Porque isso que você faz, ou que eu faço em proveito próprio, aí realmente é uma atitude desmerecedora da confiança da minha população. Você tem uma parte. Agradecer a chamada de atenção do senhor, doutor. Dizer que, como realmente eu saí daqui decepcionado, nervoso, e que realmente dá vontade de sair daqui, pedir renúncia, quando a gente tem algo que a gente quer para o bem do município e não faz. Errei sim ao generalizar. Aprendi que não deve se generalizar isso desde a época que fazia rádio. Se foi assim que foi interpretado, eu peço desculpas, que não cabe agora, mesmo porque isso já foi divulgado. Mas, pelo menos para os que estão presentes, eu peço desculpa nesse. Você foi muito digno nesse momento agora. E você pediu desculpa em plenário pela atitude que você tomou, porque você realmente passou agora a ter o respeito de todos nós que estamos aqui. Parabéns, irmãos. Dê licença, posso falar? Com a palavra, vereador Yara Maria. Todos nós erramos, já errei, eu entendo o Nailson, entendo os outros, e eu acho que cada um tem pensamento, e eu quero te abraçar, Nailson. Estou com você, estou com todo mundo, porque eu entendo que você ficou nervoso, eu também fico, tem hora, e você é um ser humano normal, né? O perdão existe, e eu acho também que você não errou tanto assim, não, entendeu? Você está tentando trabalhar, você está mais no começo, tá bom? Eu agradeço. Mais alguém querendo falar? Com a palavra, o nobre vereador José Sérgio Cerqueira. Presidente, essa Casa de Leis é isso. Isso aqui é um parlamento e é uma casa de debate. Às vezes a gente até fica com pressa para acabar a sessão, mas às vezes isso aqui é uma vida parlamentar que tem que ser usada e falar do que tem vontade. Eu não posso deixar, Nailson, de dizer para você que como companheiro vereador, eu fiquei sentido. Né? Sentido porque eu não gosto de usar Facebook, não uso essas coisas, essas coisas. Mas às vezes me pego de surpresa, eu falo, puxa, parece que o pessoal não está deixando o Nailson trabalhar. Sei da sua vontade. Aliás,
pelo início das minhas mãos, você entrou na política e eu tenho certeza que não errei quando eu vi em você o potencial de ser vereador. Eu já tinha falado isso para você. Tenho certeza que não errei. Você tem um futuro brilhante. Agora a gente fica chateado. Falta só a questão da experiência e do nervosismo do momento, né? Por quê? Nós temos que trazer as discussões políticas para cá. Não pensa você que eu também não tenho vontade de falar você xingando todo mundo. Não tem, sim, como todos nós aqui tem. Eu votei 4 ou 5 leis aqui, quase que sozinho, ou 1 ou 2 vereadores que votaram comigo, e tivemos discussões árduas aqui com companheiros, amigos meus, e que depois essas leis foram consideradas inconstitucional. Ou seja, eu estava certo. Mas nem por isso eu fui no Facebook, eu fui no WhatsApp e falar, olha, eu votei contra a lei que era inconstitucional e os outros vereadores votaram favorável porque não sabem de nada. É o momento, às vezes, pensa que eu não passei raiva. Teve dia que deu esbravejar que, gente, essa lei é inconstitucional, não pode. E eu perdi a votação. Eu tive que me ater. Infelizmente, o debate político é isso. Você está no caminho certo. Seus projetos, tenho certeza que a comissão vai trazer, e a discussão tem que ser aqui. Se for aprovado ou rejeitado, aqui. Né? Porque se a gente começar a usar as conversas de esquina, para nós parlamentares fica ruim. Né? Eu não posso me dar o direito de chegar para você, por exemplo, assim, puxa, Nailson, você nunca vota nada contra o prefeito. Eu sei da sua ligação do prefeito, você foi funcionário, o prefeito te deu lá, mas eu não tenho esse direito de colocar no Facebook, ou sei lá, porque falar assim, puxa, o Nailson só vota contra o prefeito. Tudo que o prefeito vai lá, ele nunca votou contra o prefeito. Eu tenho que respeitar a sua opinião, mesmo sabendo o seu vínculo que você já tem de trabalho lá. Mas, o que eu quero dizer é isso, não vou falar que eu não fiquei chateado, porque você, como diz o doutor, você generalizou. Eu não sou da comissão. Eu não sabia nem que esses projetos, você ainda brincou comigo, você falou, vai ter uns projetos para votar que você falou, eu vou votar, você falou, vai mesmo, vou. Mas eu não sabia, eu não sou da comissão. E pega a gente de surpresa. Quero te dizer, vereador, não, parte. Mas a experiência que você tem de anos de vereador, você sabe que a comissão está lá para trabalhar e ter o prazo regimental, né? Isso. Não é que chega o projeto e que a comissão é obrigada a pôr o projeto no mesmo dia para votar. Você concorda? Concordo. Bom, eu já passei por isso aqui na Câmara e tive que. O Beto chegou para mim uma vez, olha, Sérgio, o projeto, até que o negócio do passe livre, Sérgio, nós estamos analisando, vai ficar. O projeto só foi em votação 45 dias depois. Né? Mas eu quero dizer que eu confio em você. Tenho certeza que eu não errei quando eu olhei em você e falei que você tinha tudo para ser um político. Você é um bom político e vai continuar sendo um bom vereador. A gente fica triste como você ficaria se eu fosse ao contrário, se você que mexe no Facebook e coisas chegasse alguma coisa te generalizando e colocando, mas você tem minha total confiança. Tenho certeza que a comissão jamais fez isso para te prejudicar. Não acredito nisso. Tem as vaidades, sim, vamos aqui tampar o sol com a peneira, existe algumas vaidades, mas existe a parte legal que eles têm que... E uma hora o seu projeto vai vir para a Câmara e nós vamos discutir ele, e quem estiver achando bom vai votar, quem não tiver não vai. Mas me sentir assim, senão eu não ia embora também, como o doutor Sérgio, eu não ia embora para cá sem falar que eu estou um pouco chateado. Mas você tem aqui um companheiro, você sabe disso. E eu admiro o seu trabalho mesmo, pela sua simplicidade, pela sua humildade e pelo seu carisma que você tem com a população, tá? Mas eu não podia deixar de dizer, como amigo, que eu fiquei um pouco chateado até pelo legislativo, tá? Mas tem aqui um companheiro que você sabe que você tem. Com a palavra o vereador Fabrício Polônio. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, novos vereadores, imprensa inscrito e falado, público presente. Eu vim cá só empatar, não é isso. Eu fiquei sim chateado, foi feito. Só que eu aceito seu pedido de desculpa.
Você é um nobre vereador, amigo. E no momento da sua raiva, se você está com sede de trabalhar, eu também, no comecinho de 2013, também estava com muita sede de trabalhar. Fiz um projeto no comecinho de 2013, o qual até o Luiz Renato hoje, antes de começar a sessão, me ligaram: você não pode fazer esse projeto porque é inconstitucional, vai prejudicar o erário municipal, só cabe ao prefeito fazer o projeto, a gente tem o projeto. Mas eu fiquei chateado sim, fiquei muito chateado, só que a gente tem direito de errar. Errar é humano, todo mundo erra. Eu aceito seu pedido de desculpa sim, você é um amigo, você quer trabalhar, você se redimiu do seu erro. E não vou falar mais porque o doutor Antônio Serra falou o que tinha de falar e as palavras dele eu faço a minha. Mas eu aceito seu pedido de desculpa sim e vamos trabalhar o bem da cidade. E vamos valorizar esse legislativo, né, senhor presidente? Vamos valorizar esse legislativo e nós somos companheiros. Então, só quero desejar a você sucesso para você. E você errou e redimiu do erro. E isso é uma virtude do ser humano. Boa noite a todos, fique com Deus. Com a palavra, o vereador Roberto Inácio. Doutor. Fábio Giglai, presidente da Câmara, no qual cumprimento os demais vereadores, imprensa, público presente. Bom, eu vim aqui também falar rapidamente sobre esse assunto. Eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, mas antes de eu falar propriamente dessa questão, eu gostaria só de fazer um comentário acerca da reunião das comissões. Em 2013 e 2014, nós sofremos muito na reunião das comissões. Quem foi membro das comissões sabe que todo mundo estava até desmotivado de participar das reuniões das comissões, porque as bombas vinham todas para a gente, muitas vezes sem respaldo, sem orientação, falta de comunicação do que era, do que tinha que fazer. Quando nós iniciamos essa gestão do presidente Fábio, nós conversamos entre os vereadores que nós trataríamos a comissão num aspecto de confiança, ou seja, se você um dia, por uma razão ou outra, na segunda-feira tiver um compromisso e passar aqui 1 hora antes, 2 horas antes e der o seu parecer, eu confio no que você analisou. E é por isso que a gente não vem tratando com tanto rigor essa questão da presença. Ainda assim, todos os projetos são analisados. Eu posso falar daquelas comissões que eu participo. Com relação à Comissão de Justiça e Redação, você falou uma coisa muito importante. O único projeto que me suscitou dúvida foi o projeto concedendo isenção de 5% do IPTU. A gente sabe que existe três tipos de iniciativa. Existe a iniciativa do Executivo, a do Legislativo e a iniciativa concorrente, que é aquela matéria que ambos os poderes podem legislar. Eu não tenho dúvidas de que esse projeto seu tem divergência jurisprudencial, mas a posição que você defende é minoritária. A minoria dos tribunais entende dessa maneira. Portanto, é um assunto que a gente tem que tratar com cautela. E por essa razão eu opinei ontem em reter esse projeto específico. É o único que eu vou tecer comentário com relação a esse projeto da isenção. Por quê? Justamente para a gente ter uma segurança jurídica. O que o João falou, eu avalizo. O que o Donizete falou, eu avalizo. O Delcio, agora que passou na primeira fase do OAB também, logo vai ser um advogado, se Deus quiser. Mas a gente não pode atuar na insegurança. E isso é muito comum no direito. A gente ter divergência de entendimentos. Então a gente tem que fazer uma pesquisa mais cautelosa. O primeiro contato que eu tive com esse projeto foi ontem. Então, da minha parte, a razão pela qual eu opinei por segurar esse projeto específico foi essa. Foi por essa questão da segurança jurídica. Quanto à questão do Facebook, Nailson, a única coisa que eu te falo é o seguinte: o problema do Facebook é que você nunca sabe quem está do outro lado. No começo do mandato, 2013, 2014, eu respondia tudo que mencionava o meu nome no Facebook. Aí vem Jordano Moisés e fala o que é, vem um outro fake, não sei de onde, fala o que é. E como que você vai responder essas pessoas?
O cara vem lá no Facebook, te chama de vagabundo, fala que você não presta, fala que você é corrupto, você não sabe nem quem é. Então, o problema do sistema virtual, do ambiente virtual é esse. Quando há um intuito sério, como o pessoal que organizou o movimento do presídio não, é um intuito sério, você tem como nomear as pessoas, você conhece as pessoas, você sabe quem é a Andréia, quem é a Linda, você sabe quem está do outro lado. Aí sim é uma discussão de opiniões, de ideias. Mas você não tem como saber se vem um fulano qualquer lá que você nunca viu na vida, te agride, te ofende, e aí você, no papel de vereador, você vai ficar batendo boca com essa pessoa? Então, isso é muito complexo, isso é muito complicado. É uma das desvantagens do ambiente virtual. Tem muitas vantagens, e a principal delas é a consulta coletiva de determinados assuntos de interesse do município. Mas corre-se esse risco de ser mal interpretado, principalmente que a gente coloca às vezes no calor. Eu já respondi muita gente ali que depois eu arrependi, fui lá e apaguei. Porque a gente fica no ímpeto de mostrar a nossa insatisfação, mas depois às vezes a gente paga por isso. Porque você não sabe quem vai vir lá e falar que você está sendo populista, que você não tem fundamento no que você está falando, se vão dar print e levar para o promotor. Você não sabe o que pode acontecer. E aí, você vai conseguir provar o que você escreveu lá? É difícil, você está fazendo uma acusação coletiva. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões de ambiente virtual. Você sabe do apreço que eu tenho por você, eu te acho um vereador extremamente sério, e isso é muito importante, até pela sua participação religiosa, que eu tenho muita admiração, mas eu também acho que você tem que tomar um pouco de cuidado com o Facebook. Você vir aqui e falar pra gente o que você quer. Quantas vezes eu já discuti com o Cerqueira, já xinguei o Cerqueira ali nos corredores, já discuti com o doutor Antônio Sérgio, já discuti com o Fabrício, com a Thaís, com o Daniel, com o Fabinho. Isso é normal, é política, tem divergência de opinião, isso é a democracia, é o sistema que a gente vive, graças a Deus, mas tem que tomar cuidado em expor. Então é só isso o detalhe que eu gostaria de alertar. Mas quanto ao projeto, você pode ter certeza que se houver uma contrariedade da minha pessoa, eu vou te informar através de um parecer por escrito, como eu sempre procedi por ser o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Caso contrário, tem que vir para a Câmara, e aí a Câmara é soberana. Como os seus outros, eu não sei se você se lembra, os seus 2 últimos projetos, eu votei favorável. Aquele de 6-4 eu votei favorável. Eu estava entre os 4 que votou favorável. Porque eu não tenho problema nenhum com isso. Quando eu acho que o projeto é válido, eu vou votar favorável. Se eu achar que tem algum erro, seja de iniciativa, seja de conteúdo, eu vou votar ao contrário, é um direito que me assiste. Mas então só ficar essa observação. Obrigado. Ninguém mais querendo falar, eu encerro a sessão. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 15 de dezembro de 2015. Muito obrigado a todos.